Boa noite, boa noite. Quem não me conhece, sou Wagner Fonseca, especialista Linux. Na aula de hoje, eu vou falar a respeito de Cloud versus Linux, né? Cloud e Linux. O que que um tem a ver com o outro e por que que um é tão importante para o outro? É disso que a gente vai bater papo hoje à noite, dessa amizade tão grande que é nuvem e Linux, né? Então, boa noite, pessoal que já está aí, boa noite, pessoal que já está esperando. Lá, dá um alô aí para quem tá, Michel. Beleza? Tá o Michel aí, ó. Grande Wagner. Eu já falei, cara, rapaz, eu vou entrar eu vou fazer um filtro para encolher o rosto, né? Já que dieta é impossível. Aí eu vou fazer um filtro para encolher o rosto, para falar fininho Wagner. Eu falei, beleza, é isso aí. Mas tudo bem. Então, Cloud e Linux, né? Vamos lá, vamos adiantar um pouco o papo, porque é meio controverso em vários aspectos, né? Cloud e Linux. O que isso tem a ver com aquilo? Bem, para começar, não existiria esse nosso conceito de cloud se não fosse pelo Linux, tá? Então tinha uma empresa, né, que ela montou um imenso data center, uma imensa estrutura para atender a sua demanda, uma grande empresa de vendas, né? Vendia muito. E aí eles estavam com um problema para atender os pedidos, a maioria das coisas era online e tal. Então ela falou assim, olha, e se a gente pegar, que a gente montou essa infraestrutura incrível, mas a gente está usando 10% dela e a gente está usando ela 10% e a gente está funcionando perfeitamente bem dentro daquilo que a gente esperava. Aí um cara inteligente lá dentro pensou assim, olha, por que a gente não pega esses 90% ociosos que a gente superdimensionou e não aluga isso para o nosso cliente? A gente não vende isso como um serviço para os nossos clientes. Ah, mas como? A gente vai botar a máquina deles aqui, mas a gente não tem espaço, a gente já tem nossas blades com nossos servidores padronizados. Não. Faz o seguinte, a gente vai alugar o uso dos nossos hardware para ele. Pô, mas como é que ele vai fazer isso? Vai ter que ter um monte de funcionário para atender isso? Não, vamos fazer isso com um sistema de autoatendimento. O cara chega lá e ele escolhe, a gente vai dar para eles algumas opções, né? De combinações de hardware que ele pode, tanto de memória, tanto de processamento, tanto de disco. Vamos deixar lá uns storage onde ele pode mexer no disco e configurar o quanto ele vai querer de banda e tal, e vamos alugar isso aí para ele por hora. E ele vai pagar para a gente. Então você está dizendo que a gente vai pegar o equipamento que a gente já comprou, que a gente já gastou e que a gente já instalou, e vamos pegar isso que a gente está gastando luz aqui e ganhar dinheiro do nosso cliente, porque eles não têm onde botar isso, ou preferem botar isso num lugar onde tem uma centralização de tudo? Vamos fazer isso sim. Nasceu a nuvem. Tá? Nasceu a nuvem. Então, nuvem é isso, tá? Basicamente é esse recurso. Mas por que eu estou dizendo que essa amizade entre nuvem e Linux é tão importante? Porque a nuvem não nasceria sem o Linux. Não existiria nuvem, não existiria isso que a gente traz hoje como cloud computing e uma porrada de coisa as a service se não existisse nuvem. Tá? Essa especificamente que eu estou falando, que foi a primeira nuvem realmente dentro desse conceito de servidores de uma empresa onde você gerencia o seu uso, recurso, gasto, paga por hora de uso, tá? Esse conceito não existia sem o nascimento da AWS, né? O uso da Amazon, que pegou essa estrutura em cima, tá? De eucaliptos, que era um sistema de cluster virtualização, digamos assim, né? Cluster virtualização em Linux e disponibilizasse isso para os seus clientes. Boa noite, Douglas. Boa noite. Né? Falei contigo, falei com o Michel e tal. Pedro, ainda tem vaga no treinamento. Ainda tem vaga no treinamento. Olha, tá encerrando hoje, tá? Isso aí, Pedro. Bom você me lembrar. Tá encerrando hoje a inscrição do treinamento, tá? Quem quiser realmente ir, ó, é agora, é oportunidade, tá? Ah, não dá, não sei, não, tá em dúvida. Não é para você, tá? Quem sabe o que quer, pega e resolve. Ainda encerra hoje, à meia-noite, as inscrições para treinamento. É Linux, é do zero mesmo. Ah, se eu sei alguma coisa, não importa. Se eu não sei nada, não importa. Vai pegar o conhecimento do zero para levar até um conhecimento avançado, de especialista, de quem entende como as coisas funcionam e por que funcionam e a pessoa que as empresas procuram. E isso tem muito a ver com o que eu estou falando hoje, tá? Porque cloud é essencialmente, em sua maioria,
um trabalho sobre alguma infraestrutura em Linux, tá? Então, ainda tem vaga no treinamento, mas não sei quantas são, porque já, como eu falei, essa foi uma turma feita assim, né? Porque tinha muita gente pedindo, eu não tinha previsão de fazer agora, porque eu estou envolvido com outras coisas, mas, e até o pessoal falando de que estava precisando disso para tentar crescer na empresa, porque estava pleiteando vaga, então vou abrir essa turma. Mas assim, não tem data para abrir outra e não sei como é que vai ficar, tá? Então quem quer, se inscreve, é sua oportunidade de aprender Linux de verdade e tá no caminho junto comigo para se tornar um especialista. Tá? Flávio Mil, parabéns pelos conteúdos. Parabéns pelos vídeos, conteúdos assim. Valeu, obrigado, cara. Eu tento trazer um pouco do que eu vivo, né? Um pouco das coisas que eu bati cabeça também para o pessoal poder ter menos problema do que eu tive quando estava fazendo esse mesmo caminho que vocês estão fazendo agora. Mas voltando. Então, se não existisse a Amazon, a AWS, né, basicamente, por causa do Linux, que permitiu ela criar isso e ganhar dinheiro com isso, a gente não teria o que a gente tem de nuvem hoje. Tá? Não existiria nuvem. VPS é somente um hardware e cloud seria sob uma teia de hardware. Não, só. O que é nuvem? Tá? Então vamos pensar primeiro. O que é nuvem no conceito da empresa que está criando? Eu quero montar a minha nuvem, a Wagner Cloud lá. Então eu tenho vários servidores físicos com cabeamento físico, com switches físicos lá, que vão utilizar algum software de clusterização, porque eu preciso que eles trabalhem, né, juntos, em paralelo ali, para atender certas demandas. Eu preciso que seja um software inteligente o suficiente para lidar por núcleo de processador, por thread, que entenda pool de memória, pool de disco. Então, vou ter vários equipamentos de armazenamento, tá? Para isso. Então, fisicamente, eu tenho essa infraestrutura. Eu tenho vários servidores físicos, né? Vários racks com blade, com máquina, não importa. Vários servidores físicos. Esses servidores vão estar com rede, né, ligando de preferência redes de alta velocidade, em switches de alta velocidade, toda a interligação física normal que você tem na sua empresa. Tá? E aí, ter áreas de armazenamento, que geralmente vão estar separadas, mas em comunicação física com essas áreas de processamento. E aí eu vou ter um software que vai fazer esses caras trabalharem em cluster, que vai fazer esses caras entenderem cada processador e poder isolar o funcionamento e acessar cada processador individualmente. Não falo cada chip, cada socket não, tá? Estou falando cada núcleo de processamento dentro daquele socket. Então, se tiver 16, eu estou falando de acessar 16 caras individualmente. E esses caras vão ter que ser tratados e gerenciados para poder ser entregues a tarefas de processamento diferentes. Então, eu tenho que ter um software para isso. Em cima desse software, eu vou ter que ter um software que virtualiza. Tá? Que virtualiza. Então, em cima desse software, eu vou ter uma virtualização e que vai me entregar ali uma possibilidade, né, de fazer uma ou várias máquinas de vários sistemas diferentes. Beleza? Então, basicamente, entre uma VPS e uma cloud, até aí estamos iguais. E o que a VPS, então, me entrega? Qual é a diferença dela para a cloud? Na VPS, eu vou contratar uma VPS específica. Então, eu vou ter uns modelos específicos de VPS com uma configuração específica que eles lá vão configurar, vão atribuir para mim e vão me entregar. Alguém lá, né, numa automação qualquer, vai fazer isso para mim. Tá? Eu vou pagar provavelmente um valor mês para aquilo ali, um contrato de algum valor mês, vai ser descontado em cartão, boleto, não importa. Valor mês. E alterações ali dependem provavelmente de troca de máquina, alterações que dependem provavelmente de uma intervenção de alguém lá dentro para poder fazer. Então, aquela VPS às vezes não me serve, eu preciso trocar para outra, mas outra VPS está rodando em outro cluster, então alguém vai ter que pegar dados, mandar dados para lá, trocar dados e tal. E a nuvem? Como é que é a nuvem? Eu vou escolher ali entre vários pedaços. Eu tenho uma VPS pronta ali que é com 2 processadores, 2 GB de RAM, não sei o que. Lá na nuvem, eu vou escolher entre
quantos processadores eu quero, quanta memória, então vou ter uma dezena, centena de opções nisso aí, nessas combinações. Eu vou escolher quanto de I/O eu quero, porque eu, às vezes tenho produtos, aplicações que precisam de muita leitura escrita. Então, eu preciso dimensionar quanto IOPS eu vou ter, então eu escolho quanto de I/O eu vou ter, quanto de banda eu vou usar, quanto de disco eu vou usar. Inclusive, eu posso aumentar e diminuir aquele disco eu mesmo. Eu mesmo. Tá? Eu posso escolher se essa máquina vai trabalhar numa questão de autoscaling, né? Então essa máquina vai autoescalar. Então, quando eu chegar numa determinada demanda, automaticamente eu estou querendo que subam outras máquinas virtuais para que aquela máquina divida o processamento ou para que aquilo seja passado para uma máquina de processamento maior, né? Então, estou fazendo um scaling vertical ali. Ou se eu quero, né, que sejam outras máquinas, é um scaling horizontal, outras máquinas para dividir aquilo ali, entrego isso com storage. Então é tudo, tá? Tudo eu configuro, eu escolho. Então é uma coisa de self-service e pago por hora. Esse é o conceito que a gente tem de novo, tá? Então essa seria a grande diferença entre nuvem e VPS. A VPS é uma virtualização mais ou menos engessada, onde você vai ter ali algumas opções, mas pouca flexibilização entre as opções, tá? Mudar de um para outro ali não é uma coisa simples, rápido, fácil, tá? E muito menos é você. Quando você está na nuvem, é tudo no portal, é tudo self-service, ninguém faz nada por você, nada, tá? Basicamente, se der merda, o problema é seu. Tá? Então, essa é a grande diferença, né, de VPS para nuvem, né? Essa seria a grande coisa de VPS para nuvem. Alessandro Dornella, estamos juntos. Vai, Ô, valeu, Alex. Beleza, irmão? Um abraço. Fernando, boa noite. Muito frio por aí? Depende. Para mim tá frio. Tem gente aqui no mesmo lugar que eu que tá achando muito frio. Mas cada um suporta diferente, né? Mas tá. Tempo bom assim, né? Nada de calor demais. Pedro Henrique, manda o link, chegando em casa vou comprar. Opa, beleza. Vou colocar aqui no chat, hein? Vou colocar aqui o link da matrícula. Então, aproveita aqui, ó. Encerrou hoje, encerrou. Quem quer, não quer, não posso garantir nada. Obrigado pela explicação, muito massa. Valeu, Flávio. É isso aí, é para a gente entender as coisas por que são, né? Na verdade, não é é nuvem tal, não é. É basicamente uma evolução de um conceito que a gente tinha antes, mas com outras features, né? E Wanderson, boa noite a todos. Boa noite, Wanderson. Tá. E aí, você tem a questão de nuvem. E depois a nuvem vem evoluindo para mais coisas. Aí deixou de ser só isso. Aí a nuvem passou a lidar também com questão de gerenciamento de autoridade, de identidade, direitos. Nuvem passou a tratar também de tudo como um serviço e as coisas passaram a ser serviço. Dentro da nuvem também é muito comum a gente ter uma infraestrutura de rede, né? Uma infraestrutura de rede toda virtual, onde a gente acaba que não tem mais coisas físicas, a gente tem as físicas e a gente pode criar várias infraestruturas virtuais ali dentro. Nuvem é um conceito bem acima, né, da virtualização, VPS normal, que a gente tem aí, que é vendido por muitas empresas. Tem empresa que diz que vende nuvem, mas na verdade não é, tá? O que vende nuvem é quando está nesse conceito que eu estou te falando. Então, muitas coisas a nuvem trouxe para melhorar isso. Então, isso é a nuvem, tá? E a nuvem, como eu disse, ela passou a existir porque o Linux, como software, trouxe essa possibilidade. Eu lembro que na AWS, no início, a gente usava o Eucalyptus, né? E aí o Eucalyptus é um software que permite isso, esse trabalho de máquinas em paralelo, fornecendo uma estrutura para virtualização e tudo mais. Hoje, basicamente, a gente tem, em termos de nuvem, tá? Assim, a gente tem várias nuvens por aí, né? Tem algumas que são de determinadas áreas, tal. Até a AliExpress já tem nuvem, tá? Provavelmente, não conheço. Nunca mexi na sua infraestrutura lá, nem olhei para saber. Mas acho que eu me meti a olhar. A gente tá Fujitsu, que é muito usado lá no Japão, principalmente. Lá mais perto aí na Ásia. A Oracle Cloud, a Google Cloud, a AWS, a nuvem da IBM, tudo isso são nuvens que eu digo, são nuvens baseadas em Linux.
É o Linux que fez essas nuvens existirem. Tá? E no caso do Azure, o Azure é uma nuvem baseada em Microsoft, virtualização dele. Todas as nuvens usam virtualização, tá? Como eu disse, o interesse é o que está acima da virtualização para gerenciar isso tudo. A virtualização dele é baseada em Hyper-V, mas a infraestrutura de rede que fornece switches virtuais, interligação, roteamento, tudo, é baseada em Linux. Tá? Então tem também Linux rodando na nuvem Microsoft. Então quando a gente fala disso, por que eu tenho que aprender Linux para ser bom em nuvem se eu quero ser bom em nuvem? Para que você não seja só um cara que clica nos botões, mas não sabe realmente onde pode estar um determinado problema. Não sabe realmente como as coisas estão funcionando. Porque se você não sabe como as coisas funcionam dentro do produto que você utiliza, você é só um utilizador que vai estar limitado àquilo que ele te fornece. Tá? Às telas que ele te fornece, aos recursos que ele te fornece. Quando ocorrer um problema e você depende do suporte, você fica às vezes na mão de pessoas que também não estão aptas para ir mais fundo naquilo ali. Já aconteceu, já tive problema com algumas nuvens, já tive problema na AWS, já tive problema no... Eu usei muito pouco o Google Cloud, já tive problema no Azure, tá? A ponto de chegar e falar assim, olha, não tem solução, vai ter que atualizar o sistema que você está para a versão nova, porque não tem solução. Não tem solução. Se eu pegasse uma nova máquina com aquela versão, ela funcionaria, mas não consegue consertar a máquina que está lá. É um problema que não estava na máquina em si, mas na comunicação da máquina com os servidores de atualização. Resumindo um pouquinho, foi esse o problema. Então, cara, o problema é esse, você tem que mudar isso, mas ninguém lá conseguia fazer isso. Como estava limitado, e troco mais de 40 dias em conferência com engenheiros daqui, com engenheiros dali, e ninguém resolve nada, beleza, deixa para lá, a máquina vai ficar assim, e no dia que eu puder, a gente vai atualizar isso e resolver isso de vez. Mas deu para identificar, por conhecer o que estava rodando no sistema operacional, onde estava o problema. Só que aí eu precisava que alguém lá do outro lado também soubesse isso. Então, quando você tem um conhecimento de como as coisas devem funcionar, o que está sendo entregue ali, naquele serviço, naquele provedor de nuvem, você consegue saber quando no seu sistema algo fora do normal acontecer que não é culpa dele, que não é problema do seu sistema. Por que eu não consigo fazer determinada coisa numa nuvem? Por que eu consigo fazer na outra? Por que eu não consigo obter determinado recurso e na outra eu consigo? Muitas vezes é por causa da infraestrutura que lá foi colocada que não vai te entregar aquilo ali. Por quê? O software deles não foi habilitado para isso, ou eles não querem te entregar esse recurso. Mas quando você entende como as coisas funcionam ali embaixo, você entende que realmente é porque dá para fazer ou porque não tem como fazer. É porque alguém me bloqueou ou porque aquilo não é possível ali dentro daquela infraestrutura. Então, quando você lida com o Linux como base, tá? Para quase todo provedor, de novo, como eu falei, tem um monte que eu não conheço o nome, outro que eu conheço, mas aí de nome é o Ali Cloud, mas ele não usei, então não posso dizer. Talvez seja muito forte na China, aqui não é ainda, tá? Mas Oracle Cloud é baseado em Linux. O AWS foi o primeiro, em Linux. Google Cloud, Linux. A nuvem da IBM, Linux. Então a gente tem aí uma grande quantidade de nuvem, onde qualquer um que queira ser mais do que só um apertador de botões ali, mais do que só um cara que simplesmente clica nas opções de marca e desmarca, precisa conhecer. Quanto mais você entende, de como isso funciona, para que isso serve, como ele faz aquilo e o que ele me entrega, mais você vai ser capaz de se sobressair, mais você vai ser capaz de resolver problemas que muitas vezes estão causando grande transtorno, mas você entende aquela tecnologia, entende como funciona e consegue encontrar uma solução possível. Às vezes o provedor daquele serviço não te dá, mas porque saber como aquilo está funcionando, você entende como você pode crescer aquilo ali e trazer aquela solução. E olha que eu não estou falando nem de você ser profissional dentro dos provedores de nuvem, tá? Porque aí é essencial você ter esse conhecimento, de Linux, porque eles estão rodando o Linux lá para fazer funcionar. Estou falando de você estar do lado de cá como um cliente dos serviços de nuvem,
e ter o Linux como um conhecimento importantíssimo para que você saiba como as coisas funcionam. Tá? Então é como eu disse aqui, né, quando perguntou ali, VPS e tal. Então existe uma grande diferença entre os serviços que entregam uma virtualização, entregam às vezes só um container ou só uma virtualização, tá? Só um espaço de processamento de uma máquina, do que uma nuvem, que vai te entregar a opção de configurar a forma que o seu serviço vai trabalhar, isso pensando em máquina, sem pensar no produto as a service, tá? A forma que você vai ter, então eu quero que seja com tal tipo de processamento, com tal tipo de I/O, eu quero que seja com tanto de RAM, eu quero que ele entregue tanto de banda, eu quero discos que sejam assim, com tanto de capacidade, então discos padrão, discos de maior capacidade de leitura escrita. Eu quero que o meu serviço, ao atingir tantos por cento, cresça, para que eu não fique com o meu serviço, né, entregando requisições rejeitadas, porque eu preciso que ele cresça ali. E a gente entra em vários conceitos, por exemplo, né? Você chega naquela empresa que tem períodos do mês onde o faturamento cresce muito porque a venda cresce muito. E ele dimensiona o seu hardware para aquele período. Então, digamos que eu tenha 7 dias por mês de um período muito grande de uso. Só que os outros, né, 23 dias são metade daquilo ali. Eu vou estar com a minha infraestrutura pensando num período grande, vou estar pagando por ela, montei aqui minha infraestrutura, todo o meu CPD, meu data center interno aqui, só que eu estou usando nada dele quase. Quando eu preciso realmente, eu uso, mas a maior parte do tempo eu estou pagando por não ter. Então, como é que isso vai trazer para você uma vantagem, né? Por que você vai deixar de ser um cara que só aperta para se tornar um cara que entende como funciona? Porque se você sabe, se você conhece os sistemas, os protocolos, os serviços do qual os teus provedores estão usando, né, provedor de nuvem, eles estão utilizando, você sabe muito mais o que aquilo realmente pode te entregar ou não. Você sabe como aquilo pode trazer vantagem para você ou não. E da melhor forma, quando der um problema, você tem muito mais opções de encontrar e saber a direção da solução do que caso você não conheça. Você só dependa daquilo que a plataforma te exibe na tela. É muito mais do que só saber mexer na nuvem. É saber porquê da nuvem. É saber como ela funciona. É saber exatamente por que ela está te entregando aquilo daquela maneira. Olha lá, pessoal, comenta aí, até agora, tá entendendo, não tá? Lembra, bota um que você tá entendendo, se não tá entendendo, coloca 2, e se não entendeu, coloca aí o que não entendeu. Vamos lá, é pra gente colocar esse assunto, né? Hoje é só um pouquinho mais de que falar, só quero colocar esse assunto e com vocês aí trocando essa ideia. Para ver se vocês estão nessa necessidade de começar a programar a sua escalada, né, de carreira. E por que é importante você ter certos conhecimentos e, principalmente, por que é importante você estar olhando para onde você vai, né? Teu objetivo. O objetivo sempre tem que ser aquele status na tua carreira, aquele status do profissional. Não é uma certificação, não é um cargo. É um nível. Eu quero estar no nível de especialista em. E quais passos eu tenho para chegar lá? Eu já falei, se o cara quer ser bom em banco, e os grandes bancos é Postgres, é Oracle, MySQL, MariaDB é muito usado hoje, e a gente tem até SQL Server para Linux, então para você ver como é que está o negócio. A gente tem muito... Então, especialista em banco, ele conhecendo mais do sistema faz diferença, se torna a mais do que os outros especialistas, se torna melhor do que os outros especialistas. Os especialistas que estão para segurança, mesma coisa. Quanto mais eles conhecem de Linux, mais eles conhecem as ferramentas que eles utilizam para fazer análise forense, para fazer verificação de integridade de sistema, de vulnerabilidade. Michel, beleza, entendeu aí. E se tem dúvida, coloca, tá, pessoal? Escreve aí, vamos aproveitar para bater esse papo hoje. Tá, Douglas? Como dizem, a nuvem é um monte de servidores Linux. É isso aí. A nuvem é um monte de servidores de Linux. Basicamente falando, é isso aí. Tá? Porque você pensa na seguinte...
estrutura. Começou com a Amazon fazendo com Linux. Veio a Microsoft para concorrer, é lógico que a Microsoft vai usar as ferramentas que ela tem para isso. Até para os desenvolvedores dela mexerem nas ferramentas que ela tinha para chegar nesse nível, ela tem muito mais facilidade do que ela mudar de sistema, de linguagem. Você tem também a questão do seguinte, quando você precisa de adquirir, olha só como é que as coisas são interessantes. Quando você precisa adquirir um conhecimento, você como empresa, falando você empresa, você pode treinar pessoas ou pode contratar pessoas que já tenham aquele conhecimento. E a Microsoft fez isso. Ela contratou diversos profissionais na época, né, de AWS, inclusive tem alguns amigos, um especial que foi contratado por causa disso, que eram especialistas em Linux e AWS, tá? Para trabalhar dentro da Microsoft, sabendo pouco ou nada de Azure, mas porque eles queriam alguém que trouxesse aquele conhecimento de como aqueles recursos funcionavam, como eles eram e existiam, para que ela implementasse dentro do modelo dela aqueles mesmos recursos. Então eu sei como é que funciona lá, eu sou especialista nisso, eu sei como é que é o sistema que está lá e sei como é que funciona a plataforma que está lá. Então eu trago esse conhecimento para cá e quando ele implantar aqui, eu vejo se aquilo tem o mesmo valor que tem do outro lado. Tá? Isso aconteceu. Amigos, inclusive, foram morar fora do Brasil por causa disso, porque foram absorvidos pela Microsoft. Tadã. Rodrigo Justino, boa noite. Tadã. Rafael, poderia comentar sobre PaaS. Tá? PaaS. Plataforma como um serviço. Tá? Basicamente, a gente tem hoje aqui algumas... Deixa eu ver aqui. Algum que a gente tem aqui já. Eu não sei, acho que eu não tenho nada rodando nisso no momento. Tá? Acho que não tenho nada rodando nisso no momento. Não, não tenho. Nada assim, nem de cliente, nada, tá? A gente tem... Basicamente, tá? Quando a gente começou... Vou voltar aqui, antes de eu mostrar aqui. Quando a gente começou com o negócio de nuvem, era basicamente máquina, né? Aí, dentro da máquina. O que compõe a máquina? Processamento, disco, rede, memória. Tá? Então, eu entregava VMs e passamos a entregar... Aí começou a entregar banco de dados. Tá? Então, eu comecei a entregar diretamente para o meu cliente, sem a necessidade dele instalar uma máquina, configurar uma máquina, gerenciaram a máquina, um banco de dados onde ele simplesmente receberia um banco, se conectaria a um banco e, através desse banco, ele teria exatamente o banco que ele tem sem precisar a mexer na máquina, de configurar aquilo ali. Tá? Então eu comecei a entregar já um recurso direto para alguém, cobrando pela hora de uso daquele recurso, e isso como um serviço. Tá? E isso como um serviço. Então o que acontece? Esse primeiro conceito, né, a gente começou a trabalhar ali com alguns bancos, e as pessoas começaram a ver, olha, existe a possibilidade da gente fazer isso para outras coisas também, como é feito nos provedores tradicionais, digamos assim, provedor tradicional. Tá? Basicamente, você tem provedores tradicionais que te entregam é quase é menos que uma VPS, porque você não tem acesso ao sistema. Você entrega teu software para eles, tá? Eles hospedam o teu software e te entregam um resultado. E te entregam ali a hospedagem do teu software. E eles viram, poxa, a gente já consegue fazer isso com banco. Então, que tal se a gente fizesse também como servidores, tá? Servidores de aplicação em diversas linguagens, para que a pessoa tivesse, aí entra, como eu falei, nuvem é autoatendimento, autogerenciamento. Eles tivessem a possibilidade deles mesmos escolherem as plataformas, o quanto aquela plataforma vai entregar para ele. Então eu quero que essa plataforma me entregue tanto de espaço, porque isso depende da minha aplicação, que essa plataforma tenha tanto de área volátil para log ou transações voláteis, que essa plataforma tenha tanto de banda para envio e recebimento, que essa plataforma seja distribuída
para que eu consiga entregar para o meu cliente que estiver em locais diferentes do mundo. Isso aí, tá? Para que eu consiga entregar para meus clientes que estiverem em diferentes lugares do mundo, mais perto dele, para que ele não precise gastar tanta banda, ter tanta latência. Isso baseado em várias linguagens. Isso baseado em Node, em PHP, em Java, em determinados frameworks. Então, quando se fala plataforma como serviço, o PaaS, tá? Eu estou falando de alguém chegar e já ter uma... Não é bem uma hospedagem, porque não é mais... Eu entrego o software para ele, ele joga lá e me devolve o serviço. Eu já tenho uma plataforma web que trabalha para determinada linguagem de desenvolvimento pronta para eu colocar o meu software, eu especificar como ela deve trabalhar, que recursos ela vai ter disponível e automaticamente aquilo já está funcionando. Inclusive, se aquela plataforma vai estar ligada a um banco e quanto de banco vai estar disponível para aquilo ali. Então, quando eu penso em PaaS, eu estou pensando em poder desenvolver o meu software sem me preocupar no servidor que vai hospedá-la. Eu não gerencio o servidor, eu sou só dev. Eu só sei trabalhar com PHP, Python, Angular, né, e alguns frameworks de JavaScript. Eu não sei montar Nginx, Nginx, vou falar, não sei montar Apache, não sei montar IS. Eu quero que meu programa funcione. É isso que é o PaaS. Eu trato do código, jogo o código e automaticamente ele me entrega algo funcional. Pedro, inscrito, Linux Admin Pro. Isso aí, ó. As vagas estão acabando. Pedro acabou de levar uma das últimas vagas aí. Então, não sei se já acabou, eu tô aqui com vocês, mas ó, é isso aí. Quem está interessado, perguntou, recebeu o link, se inscreve. Você quer? Quer ser um especialista? Quer ser alguém que sabe o que está fazendo? Que entende de Linux de verdade? Cola comigo, escreve no treinamento e vamos lá. Tadadã. Você conhece ou domina o conceito de load balance que algumas nuvens ofertam, como a AWS Azure e Azure? Load balance de quê, meu querido? Aí que tá. Tá falando de load balance de processamento, digamos assim, né? Para entregar para máquinas ali, para dividir processamento, é possível fazer? É. Ou será o load balance de conteúdo, que aí é o CDN, Content Delivery Network. Como eu falei, aquela rede que o cara entrega para você de um ponto mais perto de onde você está, para te diminuir a latência e o uso de recursos no servidor. Né? Ele faz cache da ponta. Então, exatamente do que você do conceito de load balance, de que exatamente? É da entrega de conteúdo, então é o CDN. É do processamento, para você dividir entre máquinas, então ele faz a questão da divisão entre hosts, entre máquinas ali, para dividir o processamento. Né? Igual quando eu falei, o scaling, né? Quando está crescendo, que chegou 80% dessa máquina, levante uma máquina igual, cria aqui a divisão das tarefas e vai jogando para essas duas. Então eu fico dividindo o uso entre esses dois hosts aqui. E se subir, esse chegar a 80, esse aqui também, cria um terceiro. Tá? Aplicações web. Então eu acho que você está falando do CDN, Rafael. Tá? Só botar aqui, ó. Aplicações web. Por exemplo, CDN, você está falando do CDN. CDN é o seguinte, basicamente, tá? O conceito de funcionamento. O CDN, ele funciona como o seguinte, um proxy reverso para um conteúdo. Você sabe que proxy reverso, ele faz o cache e entrega para quem está pedindo do seu servidor aqui. É o contrário de um proxy, né? Aí você imagina, você pega o seu servidor, que está aqui. Vamos brincar agora. Tarará, cadê meu programa? Programa. Isso, só que subiu lá. Tá aqui o dia, né? Tá? Rede Network. Então ele pega, tá? O que o seu servidor web lá é Linux, tá? Vai hospedar no Windows não, vai hospedar no Linux, por favor. E aí ele pega e através dos diversos pontos, tá? Dos diversos tem um nome, esqueci. Gente, me deu um branco. É o nome que a gente dá para os data centers de nuvem. Tá? Vamos botar diversos data centers daquele provedor de nuvem espalhado pelo mundo. Ele bota lá um servicinho, tá? Na internet lá. Então ele bota dentro dos provedores dele lá um servidor de cache. Não é só para você, trabalha para vários, tá?
E isso em diversos pontos do planeta. Então, quando você cria o teu produto lá, o teu servidor lá, com o teu conteúdo aqui, ele replica esse conteúdo dentro do que for possível, através desses proxies, fazendo um cache para que quando alguém que estiver mais próximo daquela ponta pedir o que for o seu conteúdo, e aí entra um trabalho de DNS, tá? Não é só o serviço não, também o DNS vai entrar aí nessa brincadeira, ele entregue para o cara esse conteúdo que está mais próximo. Então o Wagner aqui, que estava aqui, vai receber desse cara. Esse cara aqui que vai receber desse cara. Então ele entrega do ponto mais próximo. Então se o teu servidor, por exemplo, está hospedado no data center da AWS, da Azure, tanto faz, nos Estados Unidos, mas eu estou aqui do Brasil, e você contratou esse serviço, está pagando pelo CDN, especificou lá de onde o CDN vai entregar, ele vai te entregar exatamente, para mim aqui no caso, ele vai entregar do ponto aqui de São Paulo. Então a minha latência para o seu conteúdo é pequena. Pô, rapidão carregou lá a aplicação do Rafael lá, cara. Rapidão carregou. Então ele faz essa figura de ter um armazenamento das aplicações aqui, distribuído por vários pontos no planeta, e ele entrega para o cliente de acordo com o ponto mais próximo que aquele cliente ali está pedindo. Tá? De acordo com o ponto mais próximo. Então chegou para esse cara aqui, ele vai entregar aqui. Esse cara aqui entregou para o mais próximo a ele, e assim sucessivamente. Então é isso que o CDN vai fazer. Tá? Ele vai entregar para a pessoa do ponto mais próximo a ele. Então é isso que faz com o servidor web. Então você tem. Então tua aplicação está instalada lá no consumo mais barato que tiver lá no meio dos Estados Unidos, lá do meio oeste dos Estados Unidos. Que geralmente é um dos mais baratos. Mas você quer que os teus clientes tenham uma experiência melhor de latência, de entrega de conteúdo, inclusive para barrar restrições de firewall. Porque tem restrições de provedor, de firewall que pode barrar certos países. Mas se você tiver com CDN, você entrega mais perto do cara, às vezes do próprio país dele, e com uma latência muito menor do que se o cara tivesse ali. É lógico, se eu tiver perto de onde o servidor está, ele vai me entregar dali, não de um CDN, tá? WAF? Não. Eu não estou falando de... O WAF é o Web Application Firewall. Estou falando de um firewall, né? Igual o Mod Security. Não estou falando de regras de controle, de análise de ataque, não. Estou falando só de conteúdo. Só basicamente de entrega mesmo. Então ele não se assemelha a um WAF. O WAF não está preocupado com a entrega distribuída. O WAF está preocupado só com conteúdo, com a entrega distribuída. Está preocupado com a segurança em relação ao acesso àquela aplicação. No caso do CDN, existe lá alguma coisinha? Existe, mas não se compara com o WAF. Então pensa nele mais como um proxy reverso mesmo, sem toda a segurança que um WAF traz. O WAF ele analisa, tá? Ele analisa, faz um IPS, analisa a entrada de pacote, analisa cabeçalho, analisa se tem possível injeção de conteúdo através da URL das opções de GET, POST, o que seja. Tá? Então não é a mesma coisa. O Paulo já mandou mensagem aqui, tá? Show de bola, tá lá. Vai começar a ter acesso ao conteúdo já. Já vão te mandar o e-mail, Paulo. Lembrando, treinamento é para quem sei muito, sei mais ou menos, sei nada. É para pegar quem tem nenhum conhecimento, mesmo que não saiba. Você sabe que é computador, sabe que é rede? Beleza. Você não precisa ter usado Linux nunca na vida, mas precisa saber que pelo menos é um computador, né? Por favor, senão você está no ramo errado. E aí, para pegar todos os conceitos do básico, estrutura, sistema, instalação, estruturas de arquivos, de disco, comandos básicos, e vai crescendo o conhecimento até começar a entrar ferramentas que realmente vão dar um nível de administrador de rede, especialista. Então, aí o curso constrói o conhecimento, né? O treinamento constrói o conhecimento em cima disso. E aproveita que o Paulo já tirou mais uma vaga de vocês aí, hein? Michel, beleza, isso aí.
Então, nuvem, é isso aí. Quando eu falo de nuvem, eu falo, é um bando de servidores Linux que estão espalhados pelo mundo, tá? Geridos por softwares de autoatendimento e que entregam recursos que vão ser administrados, que vão ser pagos por hora, mas vão ser administrados pelo cliente, do lado de cá. Ah, eu preciso de mais memória. Antigamente eu preciso de mais memória, lá no virtual server lá, né? Aí o cara parava a máquina para inserir mais memória no servidor. Vão ter a manutenção, vai ficar parado por meia hora, meia-noite do domingo, para inserir mais memória. É basicamente assim que funcionava. O cara inseria mais memória física na máquina e depois reiniciava. Beleza, pode usar lá que a VPS aumentou. Não. O que usa é self-service. E os servidores estão rodando softwares que permitem isso. O cara chegar na memória e pegar só o que precisa. Chegar no processador e num núcleo com 16, num socket com 16 núcleos, ele vai um por um dos núcleos e entrega individualmente o trabalho de cada núcleo ali. É esse o nível de competência dos softwares que rodam, né, nesse cluster de virtualização que faz a nuvem funcionar. Vamos lá, tranquilo? Compreendido? Importância de conhecer o sistema, de saber. Eu não sei tanto de nuvem porque é tanto assim bonito, porque é AWS. Não, porque é o sistema que está lá. Antes da nuvem estar rodando assim, eu já sabia como as coisas funcionavam. A nuvem é uma evolução do que vinha dos provedores com virtualização e tudo mais. Inclusive tem, se você quiser, você pode montar a sua nuvem, tá? Com portal e tudo de autoatendimento. Pode ser pública, você disponibilizar para as pessoas e cobrar por isso, é lógico, né? Vamos ser sérios, você tem que ter dinheiro, muito dinheiro, centenas de milhões para botar hardware para isso. Ou pode fazer que seja privada e você entregar para a tua empresa aquela infraestrutura. Infraestrutura de VM, né? Você escolher as VM e basicamente o que você vê na Amazon ali, no AWS, é o mesmo nome e estrutura que você vai ver lá. É o OpenStack. Com o OpenStack você faz a sua nuvem privada, tá? E você pode, aí você tem um monte de gente na tua empresa, tem empresa de desenvolvimento, tem um monte de gente na tua empresa, você monta a sua infraestrutura com os servidores Linux, monta o OpenStack, configura ele, e aí você faz a parte da rede virtual dele, configura e você vai ter toda essa infraestrutura. Aí você dá, sei lá, 50 créditos para cada desenvolvedor para ele gastar nas máquinas virtuais que ele pode criar lá dentro. Então cria um ambiente, testa, desenvolve. Para empresas de desenvolvimento, eu já lidei algumas aqui, já fui, não trabalhei, mas fui visitar lá, fui convidado a visitar e conhecer. Vamos dizer assim, empresa compatível com o Mercado Livre da vida, tá? Compatível com o Mercado Livre. Então, eu fui lá e vi a estrutura. Eram 400 servidores Linux. 400 servidores Linux que tinha no data center dele. Que ficava em São Paulo, mas o coisa ficava aqui. Então ele tinha lá, só aqui no Rio, tinha uns 50 desenvolvedores ali. Muitos trabalhavam lá, outros trabalhavam de casa. Foi antes da pandemia, tá? Não sei como é que ficou depois. E aí eles tinham essa questão de distribuir para os cara, tô com uma ideia para uma parada aqui, beleza, usa teus créditos. Aí ele via um crédito, botava uma aplicação, botava ou uma máquina virtual ou direto uma aplicação, que é o PaaS, né? Um banco e tal, e fazia e demonstrava. Se aquilo valesse a pena, a empresa encampava aquela ideia, ele ganhava um bônusinho e mandava para frente. Tá? Muito legal isso aí. Então, é o que? Servidor Linux, OpenStack, rodando nuvem. E é hoje uma nuvem que concorre com qualquer outra que sair. Isso se não for exatamente a nuvem que roda dentro do Google, tá? Dentro da AWS hoje, não sei, não posso dizer. Ou da IBM Cloud, não sei. Não estou lá para rodar, mas eu sei como ela funciona e o que ela entrega, inclusive a nomenclatura dela, como é muito igualzinha a esses provedores. Pessoal, tá com dúvida alguma coisa? Comenta aí, vamos lá, vamos interagir. Vamos interagir. Colocar aí, tá com dúvida, quer saber alguma coisa? Vamos falar. É nuvem, Linux, essa importância e essa interligação entre os dois aí. O que você quer saber? O que for possível para responder aí? Vai colocando essa informação aí no chat que eu vou respondendo. Lembrando, se você ainda não assinou, assina aqui o canal, clica no sininho aqui para ser notificado, dá um like no vídeo, não seja mesquinho no like, pode dar like no vídeo, eu sei que você está gostando. Michel, tudo tranquilo? Douglas, Rafael,
Pedro, Rodrigo, Fernando, tudo tranquilo aí? Flávio, Alessandro. É isso que ia perguntar, mas não achei. Mas não perguntei, achando que não seria possível criar uma cloud local. Claro que pode. E eu tô falando, não tô falando de cloud parecida, não, tá? Eu tô falando de cloud com autoatendimento, com tudo. Você cria o seu Amazon dentro da sua infraestrutura. É lógico, se for para atender a tua empresa, né, para você poder, como eu falei, eu vi assim um grande uso para cloud interna essa aí, empresas que lidam muito com desenvolvimento. E aí o cara hospeda, cria aplicação, joga, bota para rodar, funciona, beleza, tal. Não foi aprovado, não gostou, fecha, faz o backup, salva a aplicação e vamos embora. E ele tem créditos para rodar aquilo ali durante um tempo. Então, com 50 créditos, eu posso rodar 10 máquinas virtuais, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Por um mês, tá? E aí ele pode usar aquilo ali. E aí é alto mesmo ali, é alto atendimento. Isso não tá, nem se, a TI não se mete. Meu irmão, você configurou, você botou lá para funcionar, se vira. Na AWS ninguém vai te ficar clicando por você ali. Na Azure ninguém vai ficar clicando. Então, a TI, a infra, não precisa se preocupar com isso, tá? O Rodrigo lá tirou uma mensagem, não sei. Tadadá. Vou vender para os meus vizinhos. Pode ser, cara, pode ser, né? Pode ser. Tadadá. Rodrigo, Justino. Por onde eu começo para me tornar um profissional multi-cloud? Começa aprendendo Linux, tá? Começa aprendendo Linux. Aprendeu Linux, né? Aprendeu direito, aprender certinho, não é aprender por aprender. Aprender no Linux, né? Como eu te falei, é a base para a maioria das nuvens. E aí você vai entender como as coisas funcionam, você vai passar a estudar a nuvem em si. E aí você vai começar a se especializar em uma determinada nuvem. E aí você tirou. Por que acontece? Né? Quando a gente fala de multi-cloud, eu tenho que saber nuvem A, nuvem B, no mínimo, e nuvem C. Tá? Mas o que eu falei, se eu souber só a parte administrativa, só clicar nas informações, eu fico com minha base vazia. Então, estremeceu, eu posso cair ali, porque eu não vou saber lidar com isso. Se eu sei como as coisas funcionam, se eu sei por que elas estão ali, eu já sei, eu já tenho muito mais facilidade em pensar em soluções e resolver o problema. Aí, a AWS, que roda em cima de Linux, Google Cloud, que roda em cima de Linux, e Azure. Eu basicamente começaria com ou AWS ou Azure, tá? Porque são as mais usadas no Brasil, tá? São as mais usadas no Brasil, AWS ou Azure, tá? O Google é também bastante usado. O Oracle é bastante usado. Mas em termos de porcentagem, nenhum ganhador. Então, comece com os grandes. Uma vantagem que eu diria é que no AWS há mais falta de profissionais do que no Azure. Desculpe. No Azure há mais falta de profissionais do que a AWS, porque a AWS é mais antiga. Então, muito mais gente já se especializou, já estudou isso. Tá? Então, há mais falta de profissionais hoje no Azure do que no AWS. Então, aprende Linux, aprende como é que as coisas funcionam, protocolo, do jeito que eu falo que você tem que aprender. Por que é assim, como funciona e o que isso me entrega de resultado. A partir daí, você vai estudar. Aí eu sugeria, né, caso, né, em termos de uso de mercado, o Azure e logo você vai passar para o AWS e também aprender Google Cloud. Eu, se estivesse programando a minha carreira agora, faria dessa forma. Especializaria no que, né, como eu te falei, aprender Linux. Aprenderia primeiro o Azure, AWS e Google Cloud, se fosse hoje, né? Porque a AWS está pedindo mais gente hoje do que está pedindo de Azure está pedindo mais gente hoje do que está pedindo da AWS. Eu sempre acabo confundindo na hora de falar, tá? A nuvem da Microsoft pede mais gente do que a nuvem da Amazon hoje, porque a quantidade de profissionais de Amazon é insuficiente? Mas a de Microsoft, nuvem Microsoft está muito mais deficiente, a quantidade de pessoas, tá? Legal, beleza, legal. Eu falei tanta coisa que não sei do qual legal você está falando, Fábio. O Whindersson Souza, boa noite, Wagner. Acabei de confirmar. Aí, ó, mais uma pessoa, tá? Isso aí, meu camarada. Vamos junto nessa sua jornada aí. E tu vai ficar afiado, vai por mim. Depende de você, depende de tu, mas tu vai ficar afiado, porque a minha parte tem lá material para você aprender da forma mais clara e mais completa possível. Entendeu? E se você não souber nada, tá tranquilo. Você vai aprender tudo. Isso aí, ó. Mais um.
tá feliz aqui. É isso aí, cara. Pode comentar. Você escreveu, você já é meu aluno. Volta e meia eles comentam aqui. Na última live eu falei, o cara tava lá da Austrália. O Linux levou ele para fora do Brasil. Não sei se é bom, né? Porque lá tem aranhas mortais, crocodilos mortais, serpentes mortais, né? Mas pelo menos é melhor do que tiroteio. Então, Cloud Hypervisor da Intel tá mudando para Linux Foundation? Não posso te dizer com certeza. Por enquanto, eu li que estava mudando, que ela estava se juntando, né, para Linux Foundation, mas enquanto eu só li coisas a respeito. Quando sair na Linux Foundation lá oficialmente e tiver já em funcionamento, porque eu já vi parcerias que se quebraram antes de anunciadas e quebraram. Quando tiver funcionando, né, isso aí direito do Cloud Hypervisor, e aí a virtualização para Linux vai ser melhor ainda em Intel, aí sim. Justino, muito obrigado pelas informações. Isso aí. Cara, tira a dúvida, joga aí, vamos tirando dúvida, vamos aprendendo. Legal o detalhe dos clouds. Assim, eu tento passar nesses detalhes para que você possa ter uma visão melhor, né? É o que eu falei, gente, quando você sabe como as coisas são, por que isso é assim? Como isso funciona e o que isso tem para me entregar, quando te aparecer alguma coisa, chegar uma coisa nova na sua frente, você já vai poder analisar se aquilo ali está dentro da sua expectativa, se aquilo ali entrega ou não o que você precisa, ou se aquilo ali entrega até mais do que você espera, mais do que você precisa, e é algo que você precisa acrescentar ao teu conhecimento. É assim, não tem mistério, tá? Quanto mais você aprende como as coisas são e como funcionam, mais fácil tomar decisão a respeito de qualquer informação que chega para você. E como eu falei, quando eu comecei a aprender Linux, eu aprendi muito mais sobre tudo. Processador, protocolo, chamadas entre processos, comunicação de rede, comunicação local, comunicação da rede, protocolos de comunicação de arquivos, né? E aí eu vou aprender a diferença entre NAS, entre SAN, entendeu? Eu ia aprender a diferença entre protocolos de arquivo e protocolos de hardware, né? A diferença entre compartilhamentos e disponibilização de hardware via rede, porque o Linux te traz essa possibilidade e te ajuda nisso também. Você não fica blindado por um programa que faz as coisas e você nunca sabe o que está lá. Você às vezes espia, mas nunca sabe o que está lá. O Linux não faz isso com você. Pelo contrário, ele deixa tudo ali. Inclusive, se você não quiser ver, tem programas que não deixam, mas ele deixa lá para que você saiba exatamente como as coisas funcionam. Tá? Então, meu conselho para a maioria das carreiras que eu sempre falo, é nuvem, segurança, né? E no caso de segurança que eu falo, análise forense, análise de vulnerabilidade, relatórios de segurança, né? Desenvolvimento, banco de dados, tudo isso, quanto mais proficiente você for em Linux, melhor você vai ser nessas áreas. Tá? Rock Linux uniu força com o Google Cloud para fornecer aos clientes melhor suporte. Sim, eu também li. Também até coloquei no grupo dos alunos, até comentei com eles, tá? Que oficialmente a Google Cloud já está tratando o Rock Linux como a distribuição, né, padrão no lugar do CentOS. E as outras vão fazer a mesma coisa, vai por mim, porque ele se tornou a grande referência no lugar do CentOS, porque o CentOS deixou de ser, como eu falei, o Red Hat Enterprise saía, o CentOS vinha na rasteira dele para ser a mesma coisa que o Red Hat Enterprise com todos os testes de segurança. Inverter isso aí, o CentOS sai primeiro, testa e se for bom vai para o Red Hat Enterprise. Então não vale mais usar o CentOS. Eu não quero distribuição de teste. Para testar eu uso um teste. Eu quero distribuição estável para botar meus servidores. O CentOS deixou de ser isso. E aí, outro teve que tomar o lugar. Como o desenvolvedor principal do CentOS, né, que passou depois o controle dele para a Red Hat, está por trás do Rock Linux, né? Ele é a grande jogada. Inclusive tem scripts que você migra teu CentOS para Oracle Linux, tem script que tu migra teu CentOS para Rock Linux, tem script que tu migra teu CentOS para Alma Linux, que é outro Linux também, que tem nessa esteira de ser um substituto do CentOS, né? Ser uma versão server gratuita do Red Hat Enterprise. Então, tem scripts que você consegue migrar. Você instala a tua distribuição, ele migra, faz as devidas mudanças e você está com uma distribuição compatível com o novo sistema ali. Neymar, vamos lá, comenta aí.
Mais alguma dúvida a respeito da nuvem, funcionamento, carreira de nuvem, Linux, treinamento? Hoje é dia. Treinamento, inscrição, treinamento encerra hoje. Pega a oportunidade, faz igual ao Whindersson e ao Pedro Henrique. Tá, Pedro Henrique, tá inscrito. Whindersson, também, ó, também confirmou lá, treinamento, isso aí. Faz igual os caras. Aproveite uma oportunidade. É cortar caminho. É trazer todo o trabalho que eu tive de aprender e de bater cabeça para aprender melhor, para aprender certo e colocar isso disponibilizado no treinamento. É deixar de ficar rodando, perdendo tempo e direto aprender da melhor forma as coisas que realmente são parte da vida, do dia a dia de um profissional, um especialista. É para isso que é feito o treinamento. Para você chegar onde eu cheguei, muito mais rápido do que eu cheguei aqui. Vai por mim. Porque eu já tivesse feito esse treinamento na época, eu já tinha sido especialista muito mais anos antes do que eu passei a me tornar. Olha lá, então beleza, tranquilo. Pessoal, se ninguém vai comentar mais nada, se ninguém tem perguntas, eu vou encerrar, agradecer. E a gente vai para a próxima. Então, ó, em respeito do que me perguntaram lá. Ó, Michel Lima, já estou lá desde 8 horas da manhã de terça. Pô, aí, tá vendo? É isso aí. Ah, então você que tá. Ah, então é tu, as perguntas são tuas lá, né? Aí, ó, já está no treinamento, já tá tendo dúvida e eu já tô interagindo com ele lá, tá? Pra gente poder ajudar. Porque vai surgir dúvida. Vai surgir dúvida. Então vamos trocar ideia, vamos interagir, vamos fazer pergunta. Vamos elevar aquele conhecimento, vamos ampliar aquela estrutura para que aquilo se torne sólido. Conhecimento que não é sólido, ele cai. Conhecimento que é feito numa base sólida, ele se mantém. As dúvidas vêm, mas elas vêm para que você possa lapidar aquilo ali e poder empilhar outro conhecimento em cima. Tá? Então vamos lá, nuvem, que me perguntaram aí, a questão da nuvem, VPS, nuvem, tá? Não tem nuvem no Brasil, brasileira, não tem. Tem nuvem no Brasil, mas não brasileira. Deixa eu deixar isso claro. As empresas brasileiras que dizem que vendem nuvem, não estão vendendo nuvem. Azure, AWS, Google, IBM, Oracle, é isso que você vai ter aqui. Tá? Azure, eu falei Azure, AWS, Google, IBM, Oracle, é isso que você vai ter. Tá? O que eu recomendo se você estiver pensando em ser multi-cloud, igual a pergunta ali. Aprenda, né, as coisas como funcionam para ter a base do que é nuvem, como funciona. Então, cai dentro do especialista Linux. Comece, no caso, por causa de mercado. Se você quer entrar logo no mercado, começa com Azure, porque tem muita demanda e pouca gente. A AWS tem muita demanda, mas tem mais gente. Percentualmente, tem menos gente para Azure do que para AWS. Depois Google, Oracle e tudo mais. Tá? Isso, isso, Michel. Agradeço por. Não, é para trocar ideia. Se você traz uma dúvida que eu não entendi o porquê daquela dúvida, eu vou ter que explicar aquilo ali para mim mesmo para explicar para tu. E assim vai. Por que escolhi um Z? Tarará. Por que escolher o Linux 11? O sistema operacional Linux corporativo oferece uma base sólida para sua infraestrutura de TI cloud híbrida. Eu não entendi, Fernando. Linux 11. Tá? Dá uma reformulada aí, cara. Não entendi para te responder, não. Porque escolheu o Linux 11, o sistema operacional Linux corporativo oferece uma base sólida para sua infraestrutura de TI em cloud híbrida. Flávio Vim, faz uns 3 anos que mudei meu ambiente do Windows para Linux e sou apaixonado pelo terminal. Minhas atualizações falam sempre, eu também, não tenho negócio de atualização gráfica não, é só pelo terminal. E detalhe, quanto melhor você for no terminal, melhor você vai se desempenhar. Isso em Linux e Windows. Terminal. O especialista, ele sabe mexer no terminal. Né? Fernando Mendes, Flávio, com certeza. Flávio, quando der, pretendo fazer essa especialização. Sim. Cara, dá hoje. Escreve. Aproveita uma das últimas vagas, se é que tem. Tá? Aproveita lá, porque é oportunidade. Cara, às vezes, né, deixar de comer 2 pizzazinhas ali no mês, depende do lugar, uma pizza só, depende da família de gente magra, que come pedaços pequenos de pizza, né? Uma pizza por mês já paga
a parcela do treinamento. Resolvido ali, é só correr para abraço, alegria. Uma distro que relata um site, eu não conheci ainda. Deixa eu ver o que ele falou ali. Você está falando em IBM Z, é isso? Se for isso, tá. Não é uma distribuição. É que, na verdade, é igual Linux para PowerPC. Se for Linux on IBM Z, o Flávio, então, beleza. É que, na verdade, não é uma distribuição Linux. É o Linux que é compilado para rodar no mainframe da IBM. É igual Linux para PowerPC. É igual Linux para PowerPC. É igual Linux para RM. É igual Linux para aquele outro processador da coisa. IA64 é Linux para um hardware específico. Se for isso que você está falando, o Linux on Z, na verdade, se for o Linux para IBM Z, é isso mesmo. Porque ele é específico para rodar no mainframe, ele é muito foco para rodar no mainframe. Não tem nada desnecessário ali. Inclusive os códigos. Inclusive os códigos de kernel são todo limado para fazer um kernel que só rode o que tem ali, porque ela não tem adição de hardware, não tem adição de periférico, não tem. É só aquele hardware que existe ali, ponto. Ele é muito bom porque ele é muito específico. Tá? Em que focar AWS, Google Cloud, já tanta opção que não. É o que eu falei. Depende do seu projeto. Tá? Caso seu projeto seja ser multi-cloud, tá? Beleza, eu recomendo aprender Linux, especializar, passar para Azure, AWS e Google, nessa ordem, porque é mais fácil de arrumar emprego aqui, menos um pouco de arrumar emprego aqui. Se eu quero ser um profissional de uma nuvem específica, porque eu me identifico e vejo que aquilo que o mercado pede tem mais a ver, aí você vai focar na A ou B. Mas aí eu ficaria entre Azure e AWS, na maioria dos casos. Google não tem tanto mercado, e Oracle não tem tanto mercado aqui no Brasil ainda não. Fernando disse que se é Linux IBM 11Z, ele é para um hardware específico. É igual Linux para PowerPC, Linux para IBM, Linux para ARM, Linux para IA64, que é o Itanium, tá? Essas coisas. Gleison Lima, meu amigo, tô muito liso, mas assim que puder, vou comprar esse curso e alavancar meus conhecimentos. Cara, parcela no boleto. Pede o cartãozão aí, parcela o resto no cartão. Dá um jeito aí. Não. Cara, assim, eu acho que é foco do que você quer chegar. Tá? Vamos lá. Quer chegar mais rápido? Comece mais cedo. Sempre assim. Né? Fernando Mendes, beleza, Wagner, você é uma biblioteca completa, cara. Cara, gente, eu sou só uma pessoa. É porque eu gosto pra caramba disso. Você não tem noção de quanto eu gosto de mexer com isso. Eu falei no outra coisa. 11 anos eu comecei a escrever no computador, nem era meu, na casa do meu tio, num computador que era em fita cassete. Só que eu achei aquilo tão incrível, né? Não era disquete, era fita cassete, não tinha armazenamento. Mas eu achei aquilo tão incrível. Cara, isso é muito interessante. E passei a gostar e estudar aquilo ali. Só que eu fiquei limitado, né? Principalmente na época que eu estava só de suporte para Windows e tal. Fiquei limitado porque o sistema me entregava aquilo ali, eu interagia com aquilo ali e ficava ali. Às vezes eu tentava espiar, mas não passava. Porque o sistema fazia as coisas. Quando eu passei a trabalhar com Linux, um mundo se abriu, porque eu vi, cara, é muito mais do que só aquilo. Clica ali. Eu passei a aprender muito mais, chegar muito mais longe. E aí, cara, me deu o que eu gosto, que é tecnologia e aprender mais. Eu vou adquirindo conhecimento. Não trabalho com criptografia, não. Eu uso criptografia. Não trabalho com criptografia. Criptografia para comunicação, para e-mail, para autenticação. Mas não trabalho com criptografia. Não desenvolvo, não me aprofundo. Mas eu li sobre. Eu entendi como funciona o algoritmo matemático que o RSA criou. 3 pesquisadores, com sobrenome, né? Ad, Rich, eu esqueci o nome dos caras. Por isso que a sigla é RSA, da criptografia RSA por causa disso. Eles criaram um algoritmo. Esse algoritmo permitiu existir a internet do jeito que é hoje, porque eles conseguiram fazer a criptografia funcional de alto nível utilizando processadores
né, de x86, que eram bem fracos, né, que só podia fazer com mainframe, e rápido, e utilizando um cálculo matemático baseado na teoria dos números, que utiliza a compatibilidade, né, a similaridade entre números primos com centenas ou milhares de casas decimais. E também o Diffie-Hellman, por que funciona, o que é a entrega de chave, por que ela é assimétrica e tal. Eu estudei, não trabalho com isso, mas porque eu aprendi muito mais. Então, quando eu vejo às vezes, certos erros na criptografia, negociação de chaves, eu tenho mais ou menos a ideia de por onde eu vou. Entendeu? E aí na nuvem é a mesma coisa. Por que isso funciona assim? Por que isso é assim? Por que isso é assado? Por que funciona assim? Porque eu vou aprendendo. Né? Às vezes leva um mês, leva mais de um ano. Eu vou aprendendo as coisas. E aí eu procuro, quando vocês me perguntam, trazer esse conhecimento para vocês. Às vezes não dá para falar tudo. Já passei mais de uma hora aqui hoje. Mas às vezes de uma forma direcionada ali para facilitar, porque vocês também, pelo menos se vocês não sabem, não entendam tudo, ou não vejam tudo daquela informação, pelo menos aquilo você já tem uma noção. Isso aqui funciona assim e segue essa lógica de funcionamento. E aí vocês mesmo conseguem ir adiante. Entendeu? Não é uma aula aqui de Linux, essas coisas, mas essas coisas que vocês me perguntam eu vou trazendo, tá? E tentando orientar vocês. E o Michel lá, Michel teve a dúvida na aula, começou agora, já tá vendo a aula, já teve dúvida, já me perguntou, eu já coloquei para ele as respostas para aumentar aquilo. Porque às vezes algumas coisas que eles veem vai ser respondida bem mais lá na frente. Eu falo, não, espera para ver na aula tal. Não, vou lá, isso por causa disso, isso aqui funciona diferente. O shell não login é diferente do shell login, mas por que esse shell aqui que eu botei nome sim é login e esse não é? Por causa disso, porque esse aqui na verdade você não logou no shell, você logou no programa, o programa que depois abriu outra interface para você, e essa interface com a sua credencial é que chamou um shell sem pedir credencial. Então né? Então assim, ele vai perguntando e a gente vai respondendo. Então eu procuro trazer essa somatória de conhecimento. Gente, eu mexo com computador há mais de 30 anos. Eu trabalho com computador há quase 30 anos. E só de Linux eu tenho 18. É muita coisa. Muito tempo eu fiquei perdido sem ter foco. Eu já falei, na época, antes de eu aprender Linux, eu não estava mais satisfeito. Eu virei coco na praia, mas estava chato. Não queria mais trabalhar com programação. Eu gostava antes. Passei a achar muito chato, burocrático, quando veio o negócio de era tudo em Java, tudo em Java, tudo em Java. Deixei para lá. Suporte, beleza, gostei do suporte, fiquei, mas suporte me deixou assim restrito. Só pode fazer isso, só pode fazer, você fica limitado. Mas depois eu conheci infra, administração de sistema, rede, segurança. Aí, meu amigo, é só felicidade. Então, pessoal, obrigado aí pela participação. Meus parabéns a quem já se inscreveu no treinamento. Encerra hoje as últimas vagas. Quem quiser, aproveita. O pessoal já está lá no chat esperando. Obrigado pela participação. Obrigado por vocês estarem interessados em aprender. E assim, quem está comigo sabe. Não estou falando só de quem está aqui no treinamento, ou que tá, quem me procura. Eu sempre procuro responder da melhor forma possível, tá? Assim, para que a pessoa entenda como as coisas são, para que aquilo funcione na mente da pessoa, para que ela possa ir adiante. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aí. A gente se vê nos próximos. E não se esquece, vamos falar de Linux porque é isso que interessa.